Outro conceito importante que nós vamos aprender agora é o chamado valor futuro. O valor futuro, aqui a gente vai dar e trabalhar com ele com a letra VF. O valor futuro, ele também é chamado muitas das vezes nas questões de montante. Então, o que é o valor futuro? O valor futuro sempre vai ser o valor presente, o valor que iniciou a operação, o valor do início no tempo zero, mais os juros. Então, os juros é uma compensação por aquele investimento, por aquele empréstimo. O valor futuro, ele é algo que você vai receber no futuro ou que vai pagar no futuro. Mas o que caracteriza o valor futuro é o futuro, é a distância do tempo que tem com relação ao valor presente. Por isso que os dois estão intimamente ligados. Quando eu tenho uma operação onde eu vou fazer uma aplicação no tempo zero é o valor presente, eu inicio a operação com o valor presente e essa operação ela vai finalizar com o valor futuro. O valor presente e o valor futuro, eles estão interligados intimamente através do tempo. Quanto maior for esse tempo, maior é o risco. Então, o valor futuro de 1 ano e o valor futuro de 10 anos, o de 10 anos tem um risco maior, porque durante 10 anos pode acontecer um monte de coisa. O valor futuro, ele não pode ser utilizado no valor presente. É óbvio. Por quê? Porque o valor presente é no tempo zero. O valor futuro é no tempo N. Esse N tem que ser maior, do que zero. Porque se ele for no tempo zero, é o valor presente. Agora, no tempo 1 em diante, é dado como valor futuro. Então, normalmente, ele cai nas questões como o nome de montante. Nós vamos ver agora em algumas questões como é que a gente acha o valor futuro. Então, nós temos uma questão do CESP aqui. O investidor aplicou 20 mil. Se ele aplicou 20 mil, a aplicação, então, é o valor presente. Opera numa taxa de 9%, essa é a taxa, com a capitalização mensal, ou seja, vai inserir juros a cada mês, e aqui ele deu período, 5 meses e 10 dias. Ok. Então, o valor do montante, aqui, ó, o valor futuro, ele está chamando aqui de montante. Ao fim desse prazo, considerando a conversão linear tal, ele está querendo saber aqui, então, ele está pedindo calcular, foi dado o valor presente, foi dado a taxa, foi dado o período, o que ele está querendo é que você ache o valor futuro. E aí ele chama isso de montante. Aqui uma outra questão do CESP. Uma pessoa investiu a importância de 2 mil, se investiu 2 mil é porque é valor presente. Numa taxa de 10%, no período de 6 meses, aqui está o período da capitalização. Nesse caso, o montante acumulado. Então, o que é esse montante? É justamente o valor futuro. O que é ele? É o valor presente mais os juros. O valor presente ele deu a taxa, ele deu o período. Com isso, você calcula os juros. Somado ao valor presente, você vai ter o valor futuro. Repare numa coisa, essa questão é muito parecida com a outra. É por isso que a gente precisa estudar através de questões de concurso público. Por quê? Porque as questões são muito parecidas. As questões são muito parecidas, diferencia pouca coisa entre uma questão e outra. Aqui nós temos uma outra questão. Joaquim empresta R$300. Então, quando ele emprestou R$300, é no tempo zero. Esse é o valor presente. Propondo cobrar uma taxa de juros, então aqui está a taxa. Tendo o amigo do Joaquim aceitado a proposta e quitado 5 meses, aqui está o período, é correto afirmar que ele pagou o Joaquim a quantia de... Repare que aqui ele não falou de valor futuro, ele não falou de montante, mas você precisa entender a historinha. O Joaquim emprestou R$300. Durante 5 meses, há uma taxa de 2,5. Quando o Joaquim... na hora que foi pagar esse valor, quanto que ele pagou ao Joaquim? Quanto que realmente esse amigo do Joaquim teve que pagar ele? Quando ele pagou, fechou a operação. Por isso que é chamado de valor futuro. Vamos ver mais outra aqui.
aqui da Universidade Federal Fluminense, uma empresa consegue um empréstimo de 30 mil reais. Então, quando começou a operação, ele pegou o empréstimo de 30 mil, é o valor presente. Aqui nós temos o período e aqui nós temos a taxa. O valor final a ser pago após 5 anos, repare que ele não falou de montante, ele não falou de valor futuro, mas quando você pagar, você finaliza a operação, por isso que é chamado valor futuro. Então, repare que essa questão, apesar de ser de uma outra instituição, é muito parecida com as duas anteriores. Por isso que a gente, resolvendo questões de concurso público, você vai começar a ficar familiarizado com as questões. Giovana decidiu aplicar seu patrimônio sob o regime de juro composto durante 2 anos. Então, aqui é 2 anos, já foi dado o período. Considerando uma taxa de 5%, agora foi dada a taxa. Ela obteve, sob regime, um montante de... aqui ele já está dando o valor futuro, o montante, que é 11.576,25. Ele deu o valor futuro, então você identificou na questão. Nesse contexto, o valor do patrimônio inicial, é o valor presente. Então, repare que a questão deu o valor futuro e ele quer que você calcule o valor presente. Ele deu a taxa e ele deu o período. É muito parecido com as outras questões. Só muda a historinha. Uma hora é Joaquim, outra hora é Giovana, outra hora é João, outra hora é Luiz, mas a história só muda. Mas praticamente é a mesma questão e a forma de resolução é a mesma. Volta a bater na tecla, por isso que você precisa estudar resolvendo questões de concursos anteriores. Nós temos um outro aqui. Analise a afirmativa a seguir. Um capital de 6.850, se ele é um capital, ele é o valor presente. Aplicado a uma taxa, foi dado a taxa durante um período. Foi dado o período também. Resultará em um montante no valor inferior de 7.911. Ele está querendo saber se o valor calculado do valor futuro, no valor presente, 6.850, a uma taxa de 1,5 durante 8 meses, ele quer saber se esse valor futuro é menor do que esse daqui. Essa é daquele... tem várias opções aqui na questão que eu não coloquei, mas aqui nesse primeiro item você tem que fazer isso. No segundo, um investimento de 5 mil, esse é o valor presente, porque foi investimento. Aqui está a taxa, aqui está o período, resultará no montante de 8.774. Ele quer saber se isso é verdadeiro ou não. Então, nas opções aqui, vai estar alguma opção falando se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, aqui, ele deu o valor presente, ó, ele deu o valor presente, ele deu a taxa, ele deu o período e ele quer calcular o valor futuro. Muito parecido essas questões. Outra questão aqui, lá de Goiás. Que quantia eu devo aplicar? Que quantia eu devo aplicar? Ele está querendo saber qual é o valor presente. Aplicada uma taxa de 5% ao mês, então ele já me deu a taxa. Para daqui a 2 meses, ele já me deu o período. Se eu tenho um montante de 100 mil, então ele deu o valor futuro e está pedindo para você calcular o valor presente. Ele deu o valor futuro, ele deu a taxa e ele deu o período. Sempre para você calcular você tem que ter 3. Com isso daqui, você calcula jogando na fórmula que a gente vai aprender a calcular mais adiante. Mais uma aqui, lá de Santa Catarina. Uma aplicação financeira de 3 mil reais. Então, 3 mil reais aplicou, então é o valor presente. Há uma taxa de 3%, então já está dada aqui a taxa. E deu aqui o período, 36 meses. Qual o valor do montante? Ele quer saber qual é o valor futuro. Então, ele deu o valor presente, ele deu a taxa, ele deu o período. É muito parecida, vai cair questões assim, sempre cai questões dessa em concurso público, sempre vai cair. Nós temos outra aqui de Pernambuco, a fórmula geral, aqui ele deu a fórmula, em algumas questões de concurso eles dão a fórmula. Se você aplicar os juros compostos a um capital de 2.000 capital, então esse é o valor presente, a uma taxa e a um período. Qual será o montante? Ele quer saber, então, qual vai ser o valor futuro. E aqui tem uma pegadinha, tá? Ele está querendo saber também qual é o valor dos juros. O período de 2 meses. Nós sabemos que o valor futuro
é sempre o valor presente mais os juros. Você vai calcular o valor futuro, você tem o valor presente e depois você calcula os juros. Então, outra questão que aplica o conhecimento de valor futuro. Então, você tem que identificar na questão qual é o valor futuro. Então, para finalizar esse conceito de valor futuro, o valor futuro é algum valor recebido ou algum valor pago e o que caracteriza ele é no futuro. Vamos utilizar a letra VF. Ele tem uma ligação muito íntima com o valor presente, porque para o valor futuro existir, precisa existir o valor presente, e a diferença entre eles é justamente o tempo. E se esse tempo, quanto maior for, maior é o risco desse valor futuro. Sempre cai questões de concurso público, ou dado o valor futuro, ou calculado o valor futuro. Então, você precisa identificar nas questões qual é o valor futuro, ou se ele está pedindo para calcular o valor futuro.